Quando o assunto é a espécie de pet favorita, a gente ainda segue um ranking bem conhecido: cães, gatos, aves e peixes. Há uma infinidade deles, não é mesmo? Assim como há uma infinidade de rações para eles, de acordo com a necessidade nutricional de cada bichinho. Mas hoje o Papo Animal vai falar sobre como escolher a ração ideal para o seu pet, considerando os cães e os gatos. Doutora Alessandra, tem assunto sobre isso, não é verdade? Muito, Elaine. Como é que a gente começa considerando? Porque quando a gente vai, a uma loja especializada, a um pet shop, parece um supermercado, Sim. assim, né? Tem de tudo. Como é que a gente começa? Qual é o primeiro critério básico? Tá, primeiro critério básico, espécie, cão, é gato, então é muito importante isso. A raça, conta também o porte e a idade. Falando da raça, tem ração específica para cada raça? Qual é a estratégia disso? São as necessidades? Porque a gente percebe, Ração para, por exemplo, Yorkshire, Pitbull, Pastor Alemão. Isso. O que muda, doutora? Elaine, hoje nós temos no mercado algumas raças que os fabricantes conseguiram alinhar com a raça algumas características, algumas falhas genéticas, alguns reforços que precisam ter nutricionais para aquela determinada raça. Então nós temos sim no mercado algumas rações próprias para a raça. Agora a gente sabe, que o porte também define a ração, mas por falar em tamanho, o tamanho da ração em si importa também? A Elaine importa, porque você imagina uma raça pequena, delicada, com a mandíbula bem pequenininha, tentando comer aquela bolinha enorme de um Rottweiler. Então a gente precisa prestar atenção nisso, eles acabam cansando de mastigar, começa a ter uma dor aqui no maxilar e na mandíbula e eles desistem de comer. Come menos. Comem menos. E é importante falar isso porque muitas famílias compram uma ração para todos os cachorros da casa, por exemplo. E tem lá vários portes diferentes, não é isso? Isso, doutor? e o porte grande tem a necessidade de comer uma bolinha maior, por quê? Porque ele vai gastar mais tempo também, vai fazer como se fosse uma escovação nos dentes, então é fundamental também que ele coma o tamanho certo. Cada etapa da vida interfere no tipo de ração? Por exemplo, os filhotes e assim por diante? Com certeza, cada etapa de vida requer uma necessidade nutricional. Os filhotes, por exemplo, precisam de mais proteínas do que os adultos. Às vezes, na fase de amamentação, também as mãezinhas precisam de um carinho a mais de ração diferenciada. E os sêniores, os idosos, eles precisam também de um carinho diferenciado. No caso dos adultos, tem uma trajetória aí um pouquinho maior, mas a gente percebe que tem rações que vão acompanhando essa trajetória, Hoje tem ração para tudo quanto é questão, Articulações, a gente vê muito controle de obesidade também, não é isso? Exatamente. Cada fase de vida, às vezes o animal está precisando de um certo cuidado. Então, aqueles que são mais preguiçosos, quase não fazem caminhada, têm facilidade de engordar, os castrados, rações para animais castrados. Então, cada etapa, cada fase, uma necessidade. E o que muda, por exemplo, para os gatos? Eles são mais exigentes? Os gatos, eles precisam de um carinho a mais, por exemplo, em questão de taurina. É um aminoácido essencial que fortalece o coração, ele é um antioxidante, ajuda na vida reprodutiva, ajuda também na massa muscular e, muito interessante, o gato ele precisa de visão. Então é um carinho, é um cuidado a mais com a visão, com a retina, fortalece. É verdade que o paladar dos gatos é mais seletivo, doutor? Muito mais seletivo. Às vezes você leva 2, 3 marcas de ração para acertar o que verdadeiramente ele gosta. E por falar em 2, 3 marcas de ração, O que a gente percebe? Que muitas pessoas vão pela economia e aí o barato pode custar caro, A gente sabe que alguns tutores passeiam aí pelos mercados especializados ou não e acabam levando para casa a ração mais barata. Quais são os riscos de mudar toda hora de ração? Então, a mudança, ela pode ocorrer algumas coisas que vai acabar prejudicando a saúde do animal. Então, por exemplo,
pele, pelo, né? Algum tipo de alergia. Digestão também? Digestão, no caso, diarreia, vômito pode aparecer. Então, o ideal é ver a ração, ter um acompanhamento do médico veterinário, é fundamental. E o animal, a partir do momento que ele se identificou e deu certo com aquela ração, leva sim, né? Mantém, é o ideal. Tem que investir, né? Se quis ter um bichinho em casa, a gente tem que pensar que a alimentação vai custar. Exatamente. E a gente sabe que muitas opções são transgênicas, né? Inclusive vem um triângulozinho na embalagem com o sinal do T. Quais são os riscos? A gente sabe que é mais barata. É perigoso? Elaine, tudo que é mais artificial, né? Ou modificado. Modificado. Né? Tem um preço, tem um custo a pagar. Então, tudo que é mais natural, tudo que é mais, mais tranquilo, mais orgânico, é como no ser humano. Então, tudo que é mais natural acaba sendo um pouquinho mais caro. Por falar nisso, existe uma infinidade, né, doutora Alessandra, de condimentos, de sabores. Eu, por exemplo, já vi cúrcuma, alecrim. Tá ficando exótico, né? Tá ficando muito diferenciado e a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque é aquilo que eu falei, o animal ele vai te mostrar, o pet vai mostrar, né? No fundo eles gostam de um cheirinho, um saborzinho de carne, de frango, de peixe, isso é o que mais interessa para eles. A proteína, né? A proteína. Qual é a recomendado, assim, a porção recomendada, o percentual recomendado? Os filhotes, a proteína, ela é muito importante, extremamente importante na alimentação. Quando nós pensamos em cães, nós pensamos em proteína. A proteína, ela ajuda na massa muscular, ela ajuda no equilíbrio hormonal, na cicatrização, nos anticorpos do animal. Então, ela é muito, nós temos que levar muito com seriedade. E como olhar essa embalagem? Tem um percentual? Tem. Atrás de cada fornecedor, de cada embalagem, tem uma tabelinha, que às vezes assusta um pouco. Mas lá você vai ver o teor de proteína, a porcentagem. Nos filhotes, como eles têm mais energia, nós temos que fornecer mais proteína. Então, mais ou menos a porcentagem, a gente conta com 29% de proteína, é uma boa ração. Bastante. E isso vai implicar no preço, né? E depois vai diminuindo ou vai aumentando? Vai diminuindo. Conforme esse animal, por 1 ano e meio, 2, ele se torna adulto, então a gente pode trocar a ração de forma gradativa e de 24% a 26% é uma boa ração também. E aí segue até a fase sênior? Segue até a fase sênior. Entendi. Falando ainda sobre essa infinidade de sabores, né? A gente já viu aí ração com chia, macadâmia, um tique. A ração ficou um pouco mais gourmetizada, na sua opinião, assim? Porque a gente viu, por exemplo, os orgânicos que explodiram para nós, também explodiram para eles. E a gourmetização da ração é uma coisa que a gente tem visto com mais frequência. Você acredita que é um fenômeno mesmo dessa humanização dos pets, dessa coisa de ter o pet muitas vezes como filho? Ou é um mercado, uma soma de tudo isso, né? É um mercado aproveitando tudo isso para inovar? Porque a gente vai hoje e encontra salmão. Eu já vi de tudo, doutora Alessandra. Sim, também. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, Elaine. O pet, ele é muito simples, né? A natureza é simples. Então, quem mais acaba precisando dessa parte emocional, psicológica e saber que ali tem um agrado a mais, um perfume a mais, né? Um aroma a mais, são os seres humanos. Olha então, só, eu acredito que é mais ou menos isso. Essa dica é importantíssima. Às vezes a gente está gastando mais, né? Isso. Achando que está oferecendo algo, claro, que o que é saudável, isso é indiscutível, né? A gente não precisa exagerar, dá para focar na proteína. Bom, o que não muda são as condições de armazenamento, né? Vale relembrar. Exatamente. O armazenamento é fundamental. Local seco e temperatura ambiente, refrigerado. Arejado, né? Colocar num pote que não seja muito grande para você ter controle de quantidade de uso. E a vasilha, o pote, também não pode ficar muito tempo exposto ali numa temperatura, num calor, no que bata sol. Nunca deixar à vontade também. Então, comeu, tem o horário, não comeu, recolhe, é o melhor.
E, doutora Alessandra, uma informação importante, a gente tem encontrado também muitas opções pastosas, líquidas. Ainda é melhor a ração seca ou a molhada? Eu sou a favor da ração seca, eu acho que ela trabalha muito essa parte até de dentição, né? Mas as rações úmidas, elas, primeiro que a gente tem que tomar cuidado é que nem todas, Elaine, têm todo o teor nutricional. Nem todas, algumas sim. E elas são muito bem-vindas, por exemplo, quando você vai medicar o animal, tentar tapear ali com o comprimido. Sim. Às vezes está passando por um período difícil, não consegue comer, então você tem a ração úmida como um coringa, ajuda bastante. E nós temos no mercado algumas rações úmidas que elas são completas no ponto de vista nutricional. Agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Comida ou ração? Uma excelente pergunta, Elaine, porque assim, nós temos duas linhas de pensamento. Há uns anos atrás era somente ração seca. Hoje já tem essa linha de fornecer a comida, porque ela é mais gostosinha, preparada, hora, né? fresquinha. Se ela tiver um equilíbrio, né, fornecer aquilo que realmente o animal precisa, tá tudo bem. Só que nós precisamos tomar um cuidado a mais com a parte de higiene dos dentes. Olha aí. Muito obrigada, doutora Alessandra, então, por esse banquete de informações. Você viu aí, né? Todo cuidado é necessário quando o assunto é a alimentação dos nossos pets. E escolher a ração certinha é literalmente um prato cheio para demonstrar o amor por eles.